Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Gabriela Fortuna. Eu tô aqui para fazer mais um videozinho da série O Amor que Nos Faz Bem. E esse é o vídeo 2, onde eu vou falar um pouquinho sobre ilusão nas relações. A psicologia, estudos da psicologia, eles apontam 3 ilusões que são muito importantes porque elas distanciam, atrapalham o nosso processo de integração, Essas ilusões, eu vou falar um pouquinho sobre elas. A primeira ilusão é: o nosso amor muda o outro. Isso é um. A segunda ilusão é: nós somos responsáveis pela escolha de quem a gente ama. E a terceira grande ilusão é que amar é cuidar mais do outro do que de mim mesma. Então, são 3 ilusões que eu acho que vale a pena a gente desmembrar e falar um pouquinho sobre cada uma delas. Primeiro é: o nosso amor muda o outro. Gigante essa ilusão. A gente não tem a capacidade de mudar ninguém. Cada um muda porque quer mudar, porque chegou o momento de mudar, só por isso. A única capacidade que a gente tem é de mudar a gente mesmo, não o outro. Então, o que a gente percebe, nas relações amorosas hoje? Esse amor adoecido no sentido de que mãe quer mudar filho, marido quer mudar esposa, esposa quer mudar marido, namorada quer mudar namorado, namorado quer mudar namorada, e fica esse bolo. E no fundo, essas pessoas que querem mudar as outras, elas entram numa profunda culpa e numa profunda impotência, Então, aí já começa a adoecer o amor. Quando eu acho que o meu amor, o outro vai pegar esse amor e vai começar a mudar a vida dele, vai se tornar uma pessoa muito melhor por conta do meu amor, eu me decepciono demais, porque isso não vai acontecer. O outro só vai mudar se ele quiser. O nosso amor, ele pode nutrir alguém, e essa pessoa, através de nutrição, olhando para ela escolher se movimentar e mudar. Mas nunca o nosso amor vai ser o ponto da mudança. Nunca, gente. Isso é uma grande ilusão mesmo. E é a primeira que a gente tem aí, atrapalhando o nosso processo de integração como ser conectado à nossa luz, tá? A segunda grande ilusão é: nós somos responsáveis pela escolha de quem amamos. Deus do céu, Essa realmente é pior. Porque quando a gente se coloca nesse lugar de responsabilidade sobre as escolhas do outro, a gente sai muito de nós. A gente se afasta muito da nossa verdade, da nossa vontade. A gente vai para um lugar de autoabandono gigantesco. E isso adoece muito as relações. Quando a gente acha que a gente é responsável pelas escolhas do outro, ou seja, o outro escolhe ficar triste, o outro escolhe passar mal, o outro escolhe ficar endividado, o outro escolhe traição, O outro escolhe, a frase já fala, a vida do outro. Quando a gente pega e puxa essa responsabilidade para nós, da escolha do outro, primeiro, a gente adoece o amor. Porque a gente já não tá olhando com amor, a gente tá olhando com controle, a gente tá olhando com autoabandono, com insegurança, com qualquer coisa, menos com amor. Segundo ponto, se a gente escolhe pelo outro, esses parceiros e essas parceiras que fazem tudo pelo outro, não deixa nem o outro escolher o que quer comer, Não deixa nem o outro escolher o que quer vestir, já chega dando, Tem um monte de mulher que faz isso. Começa a namorar, muda o armário inteiro do namorado. Muda tudo do namorado. Por quê? Você quer escolher, não, você quer que ele fique um cara mais elegante. Mas você já perguntou se ele quer isso? Às vezes não quer. E quando a gente se precipita, quando a gente escolhe pelo outro, o que a gente faz? De forma subjetiva, a gente está falando para o outro que ele não tem a capacidade de escolher sozinho. Que ele é incapaz, que ele é pequeno perante nós. E isso, vocês podem já ver vídeos de constelação, tudo. Os amantes, os namorados, os parceiros, eles têm que estar de igual para igual. Os pais, eles estão acima de nós.
né? Mas os parceiros, eles estão de igual para igual. E quando a gente escolhe para um parceiro, o que a gente está fazendo com ele? Deixando ele abaixo de nós. Falando para ele que ele não tem capacidade de ser esse homem que escolhe por si, que faz as mesmas coisas que, pasmem, eu faço, né? Então, quando a gente assume esse lugar, é um lugar de muita tristeza. Geralmente, essa segunda ilusão, ela gera muita mágoa dentro do próprio coração. Porque a gente escolhe pelo outro, achando que o outro vai, nossa, ficar muito bem, vai ficar muito feliz e eternamente agradecido pela escolha maravilhosa que a gente fez na vida dele. E quando ele não fica, quando ele fica com raiva da gente, porque, é como eu falei, escolher pelo outro é falar para ele que ele é incapaz. Então ele vai ficar com raiva de nós, porque você está diminuindo a capacidade dele. Quando ele fica com raiva de nós, o que a gente faz? Mágoa, uma profunda dor, né? Uma profunda irritação. Acha que ele é ingrato. A gente desconecta completamente do amor também. E o outro também, porque ele fica com tanta raiva de nós e a gente com mágoa dessa raiva, porque ajudou tanto, e vira aquele bololô. Então essa segunda ilusão, ela é muito importante a gente olhar, porque fala justamente desse desequilíbrio, né? Se a primeira ilusão, que é mudar o outro, né, achar que o nosso amor muda o outro, já é um desequilíbrio, porque gera uma profunda sensação de impotência e culpa. Essa segunda é perda total no relacionamento, porque gera mágoa, gera dor e gera raiva em quem tá no outro lado, né? E isso, gente, relação de mãe e filho, pai e filho, irmãos, toda relação que tiver esse tipo de ilusão e de desequilíbrio, tá? E a terceira grande ilusão é essa, achar que amar é cuidar mais do outro do que de nós mesmos. Isso, gente, de amor não tem absolutamente nada, né? Se a outra ilusão já deu PT no relacionamento, essa daqui, às vezes, acabou pela eternidade, né? Desculpa, pela eternidade não, mas pela nossa vida, porque, de verdade, achar que amar o outro, amar é cuidar do outro, acima de si, a gente está contrário a tudo o que é estudado no autoconhecimento e a tudo o que a gente vê na vida, né? Isso é uma profunda, eu diria, um profundo egoísmo, porque no fundo, quando a gente coloca o outro acima de nós, quando a gente faz o outro se sentir muito bem, quando a gente faz o outro se sentir muito feliz por conta de querer fazer mesmo, né? Porque eu vou me submeter, eu vou me sacrificar em prol da grandiosidade do outro, em prol do outro aparecer, do outro ficar grande e bem. Quando a gente está fazendo isso, a gente está fazendo puramente por egoísmo, muitas vezes. Por quê? Porque muitas vezes o meu autoabandono e minha baixa autoestima, ela é tão grande que eu preciso crescer através do outro. Eu preciso que o outro apareça, que o outro cresça, que o outro seja. Só que isso também gera muita frustração. Por quê? Porque o outro, se ele aparecer, crescer às minhas custas, ele vai viver a vida dele. E eu? O que eu vou fazer com aquilo? Eu vou ficar chupando o dedo, vendo, né, aquele ser lindo que eu transformei, indo para a vida, construindo uma outra relação, né, vivendo outras coisas, e eu vou ficar lá com a sensação de não ser absolutamente nada. Nessa terceira ilusão é onde vem muitas causas de depressão, porque é tamanho o autoabandono que a gente chega a um ponto que você se sente vazia e sozinha. Por quê? Porque a sua energia, toda a sua potência de amor está voltada para quem? Para quem? Para o outro e nada para você. Mas Jesus já disse, né? Ame ao próximo como a si mesmo. Não tem um outro caminho. O auto-amor é o caminho. Essas três ilusões, elas mostram para nós justamente isso. O quanto a gente, como humanidade, tá deixando a desejar sobre auto-amor. Eu falo com os meus alunos de que, assim,
Antes da vinda de Cristo, a gente tinha um profundo individualismo existente, né? Então tinham os escravos, tinham os senhores, tinham classes muito bem definidas, né? E era assim, nasceu escravo é escravo, você não tem direito de ser outra coisa. Eu nasci senhor, eu sou senhor, né? E também não vou cair para outro lugar. Tinha isso muito bem definido e muito bem selecionado, ou seja, cada um estava voltado para o próprio umbigo e aceitando a realidade como é, não tem como mudar, você é escravo e acabou. Com a vinda de Jesus, ele trouxe muita amorosidade, ele trouxe muito esse olhar para o todo, para o coletivo, não importa se é pobre, se é rico, se é doente, se não é, se é uma prostituta ou se não é, eu tô igual. Eu ajudo, eu olho, eu faço carinho, eu sou igual, independente da classe, independente da pessoa. Só que o que aconteceu? Como a gente estava muito no egoísmo, muito voltado só para o próprio umbigo, quando Jesus veio, a gente não entendeu muito bem o que ele estava querendo dizer para nós. E a gente entendeu como? Se doe. Se doe. Para quem tá muito no egoísmo e tem consciência de que isso não é legal, se doar para o próximo é muito bom. Faz a gente se sentir muito bem. Vocês já fizeram alguma doação de caridade? É muito bom. A gente sai nutrido, vê aquelas pessoas agradecendo. É excelente. E é muito importante que a gente faça, né? Que cada um tire um pouquinho do dia para fazer uma doação para um amigo, para uma pessoa de rua, para gente que está precisando. Isso faz muito bem. Só que nessa caminhada evolutiva, o que aconteceu? Essa doação se tornou uma forma de se esconder, né? A gente ajudar o outro de forma excessiva se tornou uma forma de eu me sentir menos culpada, sabe? De ser egoísta, de eu me sentir um pouquinho menos mal de fazer algumas coisas que eu sei que não é legal fazer. E foi acobertando. E a gente também foi adoecendo. Ou seja, a gente estava adoecido, Jesus veio, a gente continuou adoecido, mas é adoecido um pouco mais voltado para o coletivo. Então melhorou. E agora a gente está precisando olhar para esse adoecimento voltado para nós. Porque ajudar o próximo, isso eu acredito que grande parte da população sabe e gosta de fazer, né? A gente vê gente com um pouco mais de consciência, um pouco mais de amorosidade, são pessoas que sempre têm um olhar para uma pessoa que está na rua, um olhar para, às vezes, a pessoa que trabalha na sua casa. Isso daí talvez esteja bem mais aprendido dentro de nós, mas e o olhar para nós? E a gente entender que esse mesmo cuidado que a gente dá para o outro, a gente precisa, sobretudo, dar para nós. Porque percebe, tem uma historinha, né, que fala de um homem que era de centro espírita e ele era dirigente, fazia tudo, muito atuante em um centro espírita, né, e um pouquinho ausente em casa, porque ele precisava se dedicar muito ao trabalho, ele sentia que esse era o chamado dele. E quando ele morreu, né, ele começou a passar mal, ele não ficava bem, ele queria estar num lugar alto, lá dentro do astral, sutil, ele queria poder ajudar um monte de gente, e ele estava se vendo como um doente. Uma pessoa que foi dirigente de casa espírita, uma pessoa que sabia muito sobre todos os estudos esotéricos, uma pessoa que ajudava muita gente, fazia alimentação, fazia doação de roupa. Como assim? Ele está num hospital passando mal de amargura. E aí veio um ser de luz e falou para ele o seguinte, ele falou, você fez mesmo, você fez muitas coisas boas, né? Mas esse era o seu compromisso com o trabalho. E o seu compromisso com você? Onde ficou? E aí ele ficou, mas como assim esse era um compromisso com o trabalho? E realmente, aquilo tudo fazia ele se sentir bem e ele fugir, muitas vezes, do que ele precisava olhar. E aí, morreu e teve que lidar com tudo isso que ele precisava olhar. Então, gente, o que eu digo, né, para vocês, a gente olhando essas 3 grandes ilusões. A gente precisa aprender agora a cuidar um pouquinho de nós.
aprender a se amar e a entender que essas relações amorosas que a gente vive, mãe e filho, mulher e marido, namorado e namorada, irmão e irmã, amigos, essas relações que a gente está envolvido, elas só vão ser curadas e reorganizadas a partir do alto amor. Se a gente continuar com essas ilusões de que a gente é necessário para o outro, de que a gente escolhe pelo outro, de que o outro tem que ser maior que nós, a gente está indo completamente ao contrário e vai ter adoecimento na relação, né? Às vezes está no comecinho da relação e você acha que não, mas uma relação que começa dessa forma é uma relação que não vai se sustentar, né? Então a gente precisa de ter esse olhar com coerência, de que é o auto-amor, é a responsabilidade pessoal, é o auto-acolhimento que vai fazer o outro olhar para si também. Porque a partir do momento que eu entendo que eu não sou responsável pela escolha do outro, que o meu amor não muda o outro e que eu tenho tanto valor quanto o outro dentro da minha vida, o que eu vou fazer? Eu vou me voltar para a minha vida. Só que, claro, com um olhar amoroso para a pessoa, porque quando a gente tem um olhar amoroso para nós, a gente tem um olhar amoroso para o outro. Quando a gente não se julga, a gente não julga o outro, né? Quando a gente não tem um preconceito interno, a gente não tem um preconceito pelo outro. Então, a gente precisa ampliar a nossa visão. Esse vídeo, ele fala de coisas que estão vendando os nossos olhos, porque a ilusão, ela está relacionada a esse chakra, então tá vendado os nossos olhos, e são questões que a gente vai precisar, por consciência de tudo que eu falei aqui, abrir e olhar para as nossas relações e colocar em prática isso que a gente está falando. Aonde na relação amorosa de vocês, né, em todos os tipos de relação que vocês têm, aonde vocês estão com essa ilusão de que o amor de vocês muda o outro, de que vocês são responsáveis pela escolha do outro, de que amar é cuidar mais do outro do que de vocês. Aonde vocês estiverem com essa ilusão, vamos olhar e vamos começar a mudar. Vamos começar a ver como que eu mudo isso. Às vezes é só falando, eu não sou responsável pela sua escolha. Não adianta ele estar fazendo isso, ele vai quebrar a cara, eu sei, mas eu não sou responsável. Eu sou eu, você é você. Eu tenho a minha vida, você tem a sua. Onde a gente se encontra, ótimo. Onde a gente não se encontra, ótimo também. Precisa ser assim. Deus nos fez autossuficientes. Ele não falou assim, olha, a Gabizinha, ela vai ser muito boa e a Luluzinha vai ser muito fragilizada. Não. Nós temos a mesma capacidade. A própria evolução do animal, a própria evolução da espécie fala isso, né? Como que a gente vai se desenvolvendo? Através de força. Vai crescendo e vai nascendo aqueles que são que conseguem se adaptar. Ou seja, todo mundo consegue se adaptar, porque todo mundo vai passar por transformação. E o processo que eu preciso passar é proporcional ao que eu venho construindo. O processo que o outro vai precisar passar é proporcional ao que ele vem construindo. E assim, a gente vai desenvolvendo grandes travessias na nossa vida. E pasmem, os outros também vão se desenvolvendo nas próprias vidas. Quando a gente fica voltada para o outro, nem a gente caminha, nem a gente deixa o outro caminhar. Porque é uma grande ilusão aquelas pessoas que também fazem escolhas a partir do que o outro falou, daquelas pessoas que se vão crescendo a partir só do alimento do outro. Por quê? Porque tá vinculado, a hora que o outro faltar, não cresce mais, não sabe nem o que é. Então, vamos assumir essa autorresponsabilidade, vamos assumir essa lucidez e começar a olhar para isso dentro de nós. Vamos sair dessas ilusões, dessas relações e vir para a realidade e perceber que viver a amorosidade na realidade é muito mais gostosa do que viver essas ilusões que causam mágoa, depressão, ansiedade, tristeza, impotência, insegurança, baixa autoestima. Sendo que o amor não. O amor, ele nutre, o amor, ele deixa a gente bonita, o amor, ele deixa a gente criativo. O amor faz a gente se desenvolver, faz a gente ter vontade
de viver a vida cada dia mais, de criar, de desenvolver, de ajudar. Então vamos buscar esse amor que nos faz bem? Vamos para esse lugar? Então mais um videozinho, que é esse, sobre ilusão, tá? Espero que vocês tenham gostado, foi do fundo do meu coração. E é isso. Até o próximo. Fiquem com Deus.